Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hatsama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Acharya, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Acharya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, alegria estar com vocês novamente nesta série de vídeos de perguntas e respostas. Os vídeos que servem aqui como um campo de interação. As pessoas que acompanham esse trabalho que faço trazem questões, e essas questões são desenvolvidas aqui nesse formato. Bom, os amigos que se interessarem, quiserem também participar dessa roda de conversa, enviem suas questões de maneiras mais variadas, pode ser comentando esse vídeo, tá bom? Pode ser mandando para o meu e-mail marcelowalacipaiva@gmail.com, entrando em contato comigo pelo Facebook, como desejarem. Estou sempre muito receptivo à chegada de novos amigos e as questões representam esta boa interação, essa interação sátrica, essa reunião, né, no espírito de satsang, na busca, né, pelo aspecto sátrico das conversas, né, levarmos nossas ideias para esses pensamentos sobre Deus. E aqui as questões têm como fundamento esta busca. Muito bem, meus amigos. Primeira questão de hoje. Seria interessante que você pudesse falar sobre mentores espirituais. Mentores espirituais, né? Muito bem. Então, temos em muitas religiões e filosofias e correntes e vias a ideia de mentores espirituais ascensionados. Seres que nós não estamos vendo aqui, mas que se comunicam com a gente através de sistemas oraculares variados que nos instruem. É assim, por exemplo, no caso da Sociedade Teosófica, que tem os seus Mahatmans, e no caso do Espiritismo de Allan Kardec, que nós temos os espíritos superiores. Nós temos também, no caso das religiões matriz africana do Brasil, a ideia de que conselheiros espirituais, entidades espirituais se manifestem através de vias mediúnicas, né? Ou através da expressão de meios físicos, também meios médiums, né? Como a leitura dos búzios, né? A expressão de cartas. Essa concepção, né, de que nós recebemos orientação de inteligências mais conhecedoras que nós não estamos vendo, né? Essa perspectiva, por exemplo, diante do caminho de Sri Ramakrishna Paramahansa não é recomendada. Sendo bem claro, bem direto. Sri Ramakrishna não recomenda os sistemas oraculares. Por quê? Na perspectiva de Sri Ramakrishna, é claro que se esses espíritos orientadores estiverem falando para você buscar amor e devoção a Deus como tudo, buscar a ter anseio por Deus visceral, Sri Ramakrishna vai dizer, boa recomendação. Mas essa recomendação você encontra também nas escrituras, nos shastras, você encontra nos gurus materiais aqui. O problema do mestre que você não está vendo é que você não pode acompanhá-lo, observá-lo e perceber, testá-lo para saber se ele é um bom guru. Guru é aquele que indica o caminho, ok? Quando você tem um guru material, físico, você vê se ele é decente, se ele é puro, se ele não se envolve com luxúria e ganância, se o que ele vive é correspondente com o que ele ensina. E assim você pode ter mais segurança nesse guiamento. Agora, esse que você não vê é mais complicado.
não é? E o fato de serem inteligências que não estão corporificadas não significa dizer que sejam superiores, não. Pelo contrário, podem estar atadas, presas aqui, em virtude do seu não avanço de compreensão. Então, o que eu poderia dizer a respeito desse tema é que orientadores, mentores espirituais são coisas positivas. Professores espirituais. Todos os grandes mestres da humanidade são professores espirituais. Agora, mestres que você não vê, nesse caso, melhor que você se atenha à tradição das escrituras. Por exemplo, os rishis nos trouxeram conhecimento a respeito de Brahma. Nós conhecemos muitos dos nomes dos rishis, que trouxeram, por exemplo, o Upanishad X ou Y. A tradição sabe identificar certos rishis. Mas o ponto é que eles estão falando de um consenso a respeito do trabalho da iluminação deles, da experiência do divino que eles tiveram. Sri Ramakrishna, por exemplo, vai falar, perguntar a respeito disso, daquilo outro, ele diz, não, procura Deus, ele vai te responder. Tudo que eu digo é a mãe que me contou. O Senhor Jesus diz, eu falo o que aprendi do meu pai. Eu sei e você não sabe. Então, esse é o ponto, né? Essa coisa dos mentores espirituais não vistos, eu digo aqui que pelo caminho de Sri Ramakrishna não é recomendado. Mas a orientação espiritual de avalizados mestres espirituais reconhecidos, é claro que é positivo, como é o conhecimento de qualquer expert no mundo sobre as coisas do mundo, né? Você quer ir para um lugar, tem uma trilha, é bom você conhecer aquele que conhece a trilha. Ele já foi lá, ele conhece os caminhos, conhece os atalhos, né? Então isso é importante. Por isso que professores espirituais são importantes. Mas é importante que eles sejam certificados, não é? Sri Ramakrishna dizia, aquele que tem um mandato, aquele que conheceu Deus, pode ensinar sobre Deus. Aquele que conheceu Deus, né? Então, não é simplesmente, né, um portal para uma voz que vem de algum lugar. Não. É esse que você vê a manifestação de uma vida divina nele. Esse ensina. Sri Ramakrishna, por exemplo, nos ensina porque a sua vida é uma manifestação de divindade. Seus ensinamentos são puros, coerentes, nos edificam, nos levam, nos elevam, não é? E por isso temos a chancela. E claro, cada um vai ter um nível de confiança em cada mestre espiritual. Nem todas as pessoas vão olhar para Sri Ramakrishna e vão ter nele o seu guru, o seu guia, não é? Mas se você tem essa confiança, essa charada, essa confiança da qualidade, você segue, não é? Mas tem uma vida, né, para conhecer. Agora, o mentor ascensionado, espírito superior, aí mais complicado. Mas há quem tenha, por exemplo, no referencial da escritura do Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, as Umidades e Reperdições, o Céu e o Inferno, essa codificação de Allan Kardec, como uma escritura autorizada. Esses vão precisar ter a estrada, fé de que esses espíritos são superiores, que Kardec está apenas sendo um instrumento. É essa fé que precisam ter, né, para que aquilo seja reconhecido. Muito bem. Outra questão. É possível conciliar a noção de pecado original com o ensino das perspectivas hindus? Muito bem. Ideia do pecado original, ou pecado ancestral, como preferem dizer as igrejas orientais. Pecado original, mais relativo à origem. Pecado ancestral, mais relativo à transmissão. Qual é a ideia? A ideia da transmissão judaico-cristã é de que Deus criou a alma humana para se relacionar com ele em uma relação de comunhão muito próxima. Então, nisso nós temos a imagem do jardim do Éden. O jardim, né, é aquele lugar criado por alguém para contemplar belezas. Plantas, riachos, animaizinhos. E aqui, no caso,
Deus criou essa criatura diferente, o homem, revestiu ele com um corpo para ter interação, relação, amizade. Então o homem via Deus, Deus se relacionava com o homem e dava instruções para o homem como ele vivia naquele jardim. Ele não teria falta de nada, não teria nenhum sofrimento, teria só prazeres e um crescimento constante da relação de comunhão. Só que ele deveria evitar se alimentar do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Bem e mal, quente e frio, áspero e macio, dualidade. O homem aqui é o masculino e o feminino, Adão e Eva. Duas, né, partes de uma mesma gema. Acontece que o gênero humano é tentado pela serpente que vive na árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente que vive na árvore do conhecimento do bem e do mal é uma relação com os sentidos sensoriais da experiência dualista, da experiência dual, que se vive no universo exterior da comunhão, que é unidade. A comunhão é unidade. Unidade precisa de pelo menos dois, ok? Unidade da alma humana com Deus. E das outras almas, porque é um ensino sobre a pluralidade de almas. Os animais também estavam lá. As plantas também estavam lá. Viviam todos em harmonia. As várias almas. E a alma na qual Deus estabeleceu essa relação especial de comunhão foi então tentada descobrir o gosto da dualidade, da exterioridade. E então, tentado pelos sentidos, foi chamado da experiência dual. E nisso perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a visão de Deus e perdeu a vida em comunhão. Onde foi viver o gênero humano? No universo exterior. O universo exterior, ele conhece a dualidade. Tem o conhecimento do bem e do mal. Tem o conhecimento do nascimento e da morte. Então o homem passa a ser revestido de um corpo que agora nasce. E não nasceu, ok? Foi criado, pronto. Agora ele nasce, tem um desenvolvimento. Cresce, se estabiliza, envelhece e morre. Sofre, perde, ganha, conquista, luta. Não vê Deus. Não tem mais visão de Deus. Mas tem a lembrança de Deus. É a partir da lembrança de Deus que o homem, nesse mundo exilado, ele começa a desenvolver práticas de reconexão. E aí acontece que, da geração da humanidade já nesse estado mortal, nós temos as figuras de Caim e Abel. Caim querendo ter o favor de Deus, querendo ter a visão de Deus, querendo ter o prazer do paraíso, sabe que no paraíso o alimento era sático. Então ele oferece a Deus frutas, legumes, vegetais de ótima qualidade. É o seu praçada. Enquanto Abel, desejoso apenas de ter amor por Deus, não se apega tanto às regras, mas ao seu sentimento de dar a Deus um sacrifício que ele considera rico. E dá a Deus o carneiro sacrificado. Não é sático, mas é puro de intenção. Caim desejava ter uma retribuição e Abel desejava só dar. Deus se agrada mais da oferta de Abel, ainda que ela não seja sática na forma, ela é sática no espírito. E Caim então tem inveja de Abel e mata Abel. Insere no gênero humano a grande violência e brutalidade nascida da ignorância, da inveja e do orgulho. A dualidade começa a se tornar manifestada. Abel, a virtude da devoção, Caim, os problemas do egoísmo. Altruísmo era Abel, dando. Caim queria receber. Ficou magoado. E temos a jornada. Passada de geração em geração por ancestralidade. Nós recebemos dos nossos pais características físicas, características sociais,
fortunas, misérias, famas, vergonhas, inclinações, possibilidades, características genéticas, temperamento, físicas. E assim também recebemos a morte e a prisão no mundo onde não temos a visão natural de Deus. Essa é a perspectiva do pecado ancestral. O que acontece? Na perspectiva cristã, sobretudo, nós temos a possibilidade de reversão disso pela vida de Cristo. Não é? Que venha a nascer Deus, venha a nascer como homem, para poder, como homem, restaurar a conexão totalmente pura com Deus. Muito bem. Esse é o paradigma do pecado ancestral, do pecado original da perspectiva cristã. Isso tem relação com as perspectivas védicas? O que dizem as perspectivas védicas? O que diz, por exemplo, o ensino de Sri Ramakrishna? Só para centrar aqui no ensino de Sri Ramakrishna, para saber se existe alguma conciliaridade. Sri Ramakrishna diz: este universo de nascimento, crescimento e morte é formado dos poderes da Mãe Divina. É dos seus poderes que todos os 24 princípios cósmicos da existência conhecida existem. As almas, então, estão revestidas dessa característica para vivenciar a experiência da dualidade. Do quente, do frio, do áspero e do macio, da bondade, da maldade, da ignorância e da sabedoria. Do bem e do mal. O que acontece? O homem, a alma, está impregnada desse conceito e esquece da sua origem espiritual. Esquece da sua destinação a ter comunhão com Deus. Por quê? Porque está enamorada pelo parque de diversões do mundo. Parque de diversões, Marcelo, tem morte, mas tem vida. Tem dor, mas tem prazer. Tem tristeza, mas tem alegria. Tem ignorância, mas tem sabedoria. Tem feiura, mas tem beleza. Tudo isso. A gente sabe como a vida é boa. E a gente sabe como a vida é dolorosa. Não é verdade? Ninguém precisa ser ensinado sobre isso. Mas dizer que não tem prazer na vida? Claro que tem. Tem muitas dores também. Claro que sim. Inevitavelmente, os dois lados da moeda. Qual é a transfiguração? Quando a gente se identifica com Deus, busca amor por Ele. Isso também seria Ramakrishna, ok? Como que alcança a transcendência da dualidade? Por amor a Deus. Caminho de Sri Ramakrishna. Tem outros aí que dizem outras coisas. Você começa a discernir falando eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E de repente, pluf! Você vira Brahma. Olha que engraçado. Não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. O ensinamento de Sri Ramakrishna é que você roga profundamente por Deus, dê-me anseio por ti, e gradativamente você começa a ansiar por Deus. No momento que você ansia por Deus, como foi Deus que, pelo seu desejo de experimentar a dualidade, lhe colocou em dualidade, pelo seu desejo profundo de experimentar unidade, vai te levar para a unidade. Esse é o ensinamento. Então, veja, aqui também nós temos uma espécie de ancestralidade da nossa limitação. Não se fala pecado ancestral, mas pecado, a origem da palavra pecado se diz errar o alvo. Errar o alvo da devoção. Errar o alvo da unidade. Eu estou errando o alvo da unidade, eu estou em dualidade. Que dualidade? A dualidade de nascer, crescer e morrer com outros, a qual eu estou disputando coisas e querendo coisas. Eu quero coisas que eu não tenho. Na unidade eu tenho tudo. Eu estou no jardim de Deus, eu estou na comunhão de Deus, eu já sou feliz. Na dualidade eu não sou feliz, eu sou incompleto, eu quero outro, eu quero sexo, eu quero dinheiro, eu quero prazer, eu quero a fama, eu quero as coisas que vão me fazer feliz. Eu não tenho felicidade plena na unidade com Deus. Porque eu não tenho mais essa unidade, porque eu não vejo mais Deus. Então esse ensino é sim conciliado. O caso é que a tradição cristã, por exemplo, coloca a solução para isso em uma única possibilidade: a adesão conceitual à perspectiva do cristianismo, o batismo, a conversão e a identidade cristã. Enquanto as perspectivas, por exemplo, de Sri Ramakrishna vão dizer: se você ama a Deus, seja qual for o molde da sua devoção, você vai encontrar amor por Deus, vai ansiar por Deus e vai se livrar da dualidade. Então existe sim aqui possibilidade de conciliação. Tudo é uma questão de como se lê, não é? Então é esse o ponto, né, que temos. O Senhor Jesus no Evangelho
conta a parábola do filho pródigo. Incontáveis vezes eu já fiz essa analogia aqui. O filho pródigo é isso. O pai permite que o filho vá curtir a vida, gastando todos os recursos que ele deu para o filho, porque ele quis dar. O filho não tinha como exigir. Mas o filho exigiu. O filho não tinha mais amor pelo pai. O filho queria viver longe do pai. O pai disse: vai, filho, toma uma fortuna para você gastar com prostitutas, com viagens, com prazeres, com deleites, com tudo que você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso, é você que sabe. Ele torrou todo o dinheiro, ficou pobre, ficou na miséria, vivia mal, falou assim: ainda que eu não tenha amor nenhum pelo meu pai, lá eu vivia bem. Lá os funcionários mais pobrezinhos viviam maravilhosamente bem. Então eu vou voltar para lá. Eu não tenho cara de pau de dizer que eu sou filho dele mais, porque eu deixei essa condição de filho para lá. Vou pedir para que ele me dê um emprego. Quando ele está próximo da casa do pai, ou ainda no meio do caminho, o pai o intercepta, porque o pai sempre esteve de olho nele. Foi lá e falou: filho amado, você voltou. Ele diz: olha, eu sei que eu não sou mais seu filho, eu perdi essa condição, eu pedi aquela fortuna, eu gastei, eu estou voltando aqui como empregado, você pode me dar uma chance de ser empregado na sua mansão? E o pai diz: não, continue com esse papo idiota, você sempre foi constitucionalmente meu filho, ainda que você tenha agido assim, eu nunca o desconsiderei. Você voltará para casa como alguém que tinha morrido e voltou à vida. Esse é o modo de Jesus explicar o pecado ancestral. Totalmente diferente, mais próximo da perspectiva de Sri Ramakrishna. Veja como aquele pai parece com a mãe que Sri Ramakrishna descreve, né? Tá brincando no pátio, tá brincando, tá animado lá, a mãe tá despreocupada. Você caiu, chorou, esperneou, mãe, 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 mãe. A mãe corre lá, larga a panela dela e vem pegar você no colo. Porque ela sabe que agora você quer voltar para casa. A mesmíssima coisa, com uma linguagem diferente, mas o mesmo significado. Então, sim, são perspectivas conciliadas. O problema são as ênfases, são diferentes. Muito bem. Outra questão. Como consolar alguém que passou por uma tragédia pessoal se essa pessoa não tem abertura para a perspectiva espiritual? Essa pessoa fala de alguém que passou por uma dramática situação na vida. A pessoa teve um acidente e acabou tendo que ter uma amputação do corpo. E essa pessoa dizia: como vou ajudar essa pessoa amiga que está passando por uma situação assim tão aterradora, né? A sua vida está andando aqui, está tudo bem, de repente vem um vento, tira você como se fosse uma folhinha. Você sai flutuando pelo espaço, você não tem controle sobre nada, você não tem como evitar, você simplesmente tomou uma grande paulada na vida e não tem como mudar isso. Essa pessoa não tem abertura para possibilidade espiritual, não fala de Deus, não acredita em alma, não pensa nisso. A vida dela está toda norteada para a vida material. Como ela pode ser então ajudada de um ponto de vista a entender essas circunstâncias dramáticas da existência com o discurso espiritual se ela não tem abertura para isso? O ponto é que muitas vezes essas circunstâncias dramáticas nos ajudam a despertar para o óbvio, que nós não podemos ter surgido daqui do nada. Não é verdade? Tudo isso. Eu sempre digo, uma pessoa que olha para a vida e é materialista, ela é uma pessoa brutal. Ela é uma pessoa grosseira. Às vezes você pode não ter cultura religiosa, às vezes você pode não gostar das teologias, às vezes você pode encarar com muita desconfiança de religiões. Tudo isso é muito válido, tudo muito compreensível. O problema é você não entender que há uma magia que sustenta tudo isso. Pense um pouquinho de profundidade, um pouquinho de sensibilidade. Para um pouquinho e pensa, olha tudo isso. Da onde tudo veio, todas essas cores, todas essas formas, todas essas ações, tudo isso que funciona sem o menor domínio. Há uma inteligência, há uma mágica, há uma energia, há um poder. Tudo isso é a respeito da vida espiritual. Então, quando você para e pensa nisso, quando você medita muito concentradamente nisso, você contempla isso. Se você for um pouquinho silencioso, você vai perceber que você consegue se perceber dentro dessa gaiola. Esse corpo não é você. Você está dentro dele.
atuando através dele. Esse tipo de reflexão nos faz recordar que somos seres espirituais. Então, essa pessoa que não tem cultura religiosa, que nunca pensou sobre isso, deve ser levada à razão, a meditar nisso, ela vai perceber. E às vezes pelo impulso desta grande dor. Então esse é o caminho de levar essa pessoa a essa reflexão. Você não é o seu corpo. Eu sei que parece loucura falar isso. Parece papo de hippie, bobão. Dê um pouquinho de tempo de introspecção e você vai ver que é muito palpável. Ok? Então é por aí. Uma pergunta. Há momentos em que devemos ser egoístas? O egoísmo, em alguns momentos, pode ser saudável? Egoísmo, não. Não devemos ser egoístas nunca. Sabe por quê? Porque nós já somos egoístas. Nós estamos aqui porque somos egoístas. O que é egoísmo? Egoísmo é o amor pelo eu pequeno. Porque veja bem, nós somos Atman. Nós somos eu. Qualquer filosofia que diga que o eu não existe é loucura. É claro que existe o eu. É claro que você é o eu. O eu é, de fato, a única coisa que existe, verdadeiramente. Contudo, você é encoberto por uma camada de enganos sobre o eu, e aí você cria o eu, fulaninho, cicaninho, beltraninho. Não é? Que é o cidadão do século XXI, que está preocupadinho com a guerra X ou Y, com a situação econômica X ou Y, com o pâncreas X ou Y, com a pele X ou Y, que está vinculado a coisas transitórias, que são constantemente moldáveis, tudo isso muda o tempo todo, se transforma. Sabe o grande ditador do momento? Agora, por exemplo, Vladimir Putin, esse grandíssimo vagabundo. Ele vai morrer, meu querido. Em quantos anos? 3 anos? 5, 10, 15? Vai morrer. Todo o seu poder, toda a sua tirania, todos os seus horrores, tudo que vai acabar. E com isso, seu regime horroroso. O que será da Rússia depois que acabar esse regime? Será que ela vai se repartir em vários países? Será... Não importa. É mais uma história transitória do mundo. Olha quantos séculos se passaram, quantos impérios se desfizeram. Quem deu o Império Romano? Que deu um grande império persa. As coisas mudam, se transformam constantemente. Tudo isso que a gente se apega, que a gente se prende aí no microcosmo, a nossa condição de emprego, a nossa aposentadoria, o nosso corpo, as nossas relações, tudo isso tem um limite de 80 anos, de 60 anos, de 20 anos. Tudo isso está escapando. É como um castelo de areias. Não tem como sustentar, como segurar. Isso é egoísmo. O egoísmo é isso. Então, nós não temos como cultivar egoísmo. O egoísmo é o que nos prende aqui. O que nós devemos fazer é transcender o egoísmo. Como podemos fazer isso? Pelo nosso intelecto, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações? Porque eu falei, realmente eu percebi que o egoísmo... Não vai acontecer. Porque todo o nosso mecanismo de raciocínio também é preso a essas correntes. O que nos faz é buscar amor e devoção a Deus. Buscando amor e devoção a Deus, nós vamos ficando cada vez menos interessados pelas nossas coisinhas desse castelo de areia patético. Nós vamos começando a ficar mais desinteressados nos nossos brinquedos de criança. Então nós vamos evoluindo, crescendo para uma percepção da pessoa suprema, buscando Deus. O que acontece? Não devemos confundir isso com não ter a capacidade de nos defender do mal, de nos afastar de pessoas tóxicas, de situações perigosas. Não é verdade? Então, esse tipo de coisa, eu tô com uma pessoa que ela só me coloca para baixo, ela só quer me prejudicar, ela é um falso amigo e tal, então eu tenho que deixar ela para lá, porque eu tô cansado dela. Isso é egoísmo? Não. Eu vejo pessoas precisando de ajuda e tal, mas eu tenho aqui já os meus problemas, as minhas contas, eu não tenho como ajudar, então você é um pouquinho egoísta. Não, você é egoísta, você é realista, não tem como ajudar. Se eu tenho como ajudar, eu tenho que ajudar. O que é ajudar? Verdadeiramente colaborar para o benefício de alguém. Às vezes você quer ajudar e você não tem como. Às vezes o que você acha ser uma ajuda é um prejuízo. Por exemplo, uma pessoa está me pedindo na rua dinheiro. Eu acho que aquela pessoa pode usar esse dinheiro para comprar
Drogas, eu não vou dar dinheiro. Ela quer comida, comida eu pago. Ah, mas como você vai mensurar e se aquele dinheiro realmente... É, não tem como mensurar, mas eu posso fazer um cálculo. Sri Ramakrishna dizia, você não deve dar esse tipo de ajuda furtiva assim, que é uma ajuda que acaba prejudicando. Seja cuidadoso. Queira ser, sim, sempre misericordioso e compassivo. Se você não tem misericórdia por quem sofre, nem humano você é. Mas seja calculista nesse sentido, não é? Então, a nossa questão com a autopreservação não é uma questão de prisão ao ego. É uma objetividade em relação à vida que você está aqui colocada por Deus. É aquilo que Sri Ramakrishna dizia. Você deveria saber, Deus é o agente por detrás de tudo. É Ele que está brincando em todo esse carrossel. Como diz no Bhagavad Gita, né? Estou como num mecanismo giratório. Só que, em virtude do nosso egoísmo, nós não conseguimos perceber assim. Nós somos encalacrados na ideia de que nós somos o agente. Então, qual é a melhor percepção? A autopercepção. Que eu, se eu me sinto o agente, esse agente será um servo de Deus. Então, como servo de Deus, você trabalha para ser capaz de agir bem, agir de modo sático, de modo puro. Agindo de modo puro, você vai ser cada vez menos egoísta. Ainda que você esteja agindo como um fulano, um ciclano, um beltrano, você vai estar atuando como um beltrano, uma ciclana, serva de Deus. E isso vai fazer com que, paulatinamente, as suas atitudes sejam cada vez mais voltadas para Deus, que é a única maneira de você não ser egoísta, ok? As outras ações todas que você faz altruisticamente são todas porque você gosta de fazer certas coisas e você está fazendo por você mesmo. O único outro é Deus. Todo o resto das relações que você tem aqui são relações suas que você faz porque você gosta. Então, quando você alcançar o conhecimento de Deus, sim, aí você pode agir com os outros também altruisticamente, porque você está vendo Deus, o Supremo Senhor, nesses seres. Sri Ramakrishna dizia, um dos devotos, dos discípulos, falou: ó mestre, você nos ama tanto, como é possível para o Senhor então não se apegar? Ele disse: querido, é porque eu vejo Deus em você. No momento que a sua imagem ficar no lugar de Deus, eu me afasto de você. Um pouco frio, parece, mas na verdade essa é a manifestação de um conhecedor. Não é? Muito bem. Questão: qual é o seu ideal escolhido? Muitas pessoas dizem que é bom manter em segredo as próprias devoções. Como você vê isso? Meu ideal escolhido é Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Este é aquele rosto divino que eu olho, aqueles pés de lótus ao qual eu busco, aquela vida que eu busco conhecer mais sempre. Isso não significa dizer que eu não tenha profundo respeito ou amor pelo Senhor Jesus, por Chaitanya Mahaprabhu, e respeito e valorize as histórias de outros avataras, Sri Krishna, Rama, grandes santos, que eu tenho grande admiração. Não é nada disso. Todos esses eu tenho. Respeito profundamente o ideal de todos, aqueles que são devotos de Deus através de qualquer que seja a expressão, eu considero como devotos, né, do mesmo ideal. Só que a expressão da nossa conexão é diferente. Então, Sri Ramakrishna ensinava isso. Respeite a todos, mas tenha um foco. Todas as estradas levam a Roma, mas pegue uma. Sri Ramakrishna dizia: aquele campo está com água. O fulano foi perfurar lá num pontinho, foi até a metade, não encontrou água. Foi até outro ponto, perfurou um pouquinho, foi menos da metade, não encontrou água. Foi num outro, perfurou até a metade, não encontrou água. Perfurou em 10 lugares diferentes, não encontrou água em nenhum deles. Falou: aqui não tem como fazer um poço. Teria como ter feito em qualquer um daquelas tentativas, desde que ele fosse até o fundo. Então você precisa ser profundo na sua busca. Então tenha um ideal, tenha um nome, tenha um rosto, tenha um lar, tenha um centro, tenha este lugar, se ele realmente dizia dele mesmo, esse lugar a qual você pode buscar refúgio, não é? E isso vai ser naturalmente, vai acontecer. Desenvolva essa relação.
Aí esse amigo pergunta: é legal falar sobre essas relações e tudo mais, com o nosso ideal, falar sobre ele? Falar sobre ele não tem problema. A questão da relação íntima que você tem com Deus é que ela é íntima. Então, assim como, né, analogamente, certa vez conversando com uma amiga monja, ela me dizia: as minhas orações são a minha relação conjugal com Deus. Então, delas eu não falo assim. Claro, as práticas pessoais que você tem, o que você recebe de Deus nessa interação, o que você dá a Ele do seu coração, isso é íntimo. Assim como você não conversa a conversa que você tem com um amigo, né, um amigo do coração, assim, que conta confidências a você, que você conta a ele. Você não fica colocando isso para todo lugar, faz um blog, coloca as conversas que você tem, ou você não conversa com as pessoas sobre as relações íntimas maritais que você tem com o seu cônjuge, não é? Você não faz isso, isso seria muito, muito ordinário, muito nojento, não é verdade? Então, veja, aqui o mesmo paralelo. A nossa relação com Deus é muito pura, muito santa, muito nossa. E nós devemos preservar isso, conservar esse desejo, não é? Agora, nós podemos falar que temos devoção a Deus. Agora, o quanto mais intenso for a nossa seriedade, busca, aprofundamento, menos necessidade a gente vai ter de ficar falando tanto das nossas realizações que não são nossas, né? Então, o devoto sático vai ser mais discreto, não é? E existem muitas razões, né? Também para expormos certas coisas e tudo mais. É claro que tem os pregadores, né? Tem as pessoas que pela sua vida de maior manifestação da devoção, exortam os outros a ter essas coisas todas. Mas essa relação íntima é isso. Você deve preservar para você o tesouro dessa comunhão, né? As coisas que acontecem com quem tem busca por Deus são maravilhosas, mas são maravilhosas num sabor experienciado apenas pelo indivíduo. Não é possível transmitir isso, né? Muito bem. Como explicar as religiões iconoclastas? Como Deus inspira os homens a fazer imagens e ao mesmo tempo os inspira a refutar imagens? É o mesmo Deus? Essa é uma questão interessante, né? Mas essa questão poderia ser assim ampliada para todo o conhecimento espiritual, o quanto ele pode ser diferente, não é? Então, assim, Deus tem muitas formas, muitas expressões de Deus. Às vezes são tão diferentes, não é verdade? Você pode sentir atração, por exemplo, os devotos de Kali. Thakur Ramakrishna, por exemplo, né? Cultivava uma relação com a imagem de Kali. Depois viu a mãe viva. A imagem de Kali é aquela, você conhece? Língua para fora, colar de caveiras, cabeça de uma pessoa decepada numa mão, espada na outra. Imagens aterradoras. Alguém pode olhar para essa imagem e sentir tremendo pavor, nunca amor. E outros têm tudo de bom, de belo, de bonito através dessa imagem. Né? Já expliquei aqui, Sri Ramakrishna explicou o simbolismo, o significado, tudo. Né? Cânticos a respeito, né? Da questão do apego, do desapego, né? Da ultrapassar a dualidade das coisas que está relacionado, né? Mas ainda assim, conograficamente, convenhamos, podemos ter essa questão, né? E isso em relação a outras tantas múltiplas coisas, né? Qual é o ponto? Desenvolver o anelo espiritual, a compreensão de que você é uma alma, a busca espiritual, a deixar, desanimar, desconstruir as grandes questões da vida do mundo, né, do ser alguém da vida pelo ponto de vista mundano. Isso é possível e alcançável com devoções diferentes. Não é? As sadhanas, as práticas são diferentes, né? Eu conversava outro dia com um amigo, devoto de Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya Deva. E ele então falava a respeito da necessidade e obrigatoriedade dos 4 princípios fundamentais para o Gaudiya Vaishnavismo e para os Vaishnavas de modo geral.
A alimentação sátrica é apenas a lacto-vegetariana oferecida a Krishna. Por quê? Porque Krishna e seus associados são lacto-vegetarianos. Aí eu dizia para ele, mas meu querido, e aquela pessoa que nasceu lá como um Inuit, um indígena lá da Sibéria, do Canadá, onde não tem campo para plantar trigo, só tem foca lá, peixe, urso polar. Como é que faz? Aí esse amigo me dizia: Ah, mas são as injunções kármicas. Aquela alma nasceu num lugar primitivo. Então, porque ele estava me dizendo mais ou menos que aquela pessoa não era um ser humano de primeira qualidade. Era como se fosse um animal. Os animais você não vai pregar, né? Filosofia religiosa dos castores. Aí ele estava dizendo mais ou menos o mesmo dos esquimós. Eu fiz ver a ele que aquilo era absurdo, porque o esquimó vive numa situação primitiva como um ser humano. Então, como ser humano, ele pode alcançar Deus. Nasceu em vão aquele que obteve o nascimento humano e não buscou conhecer Deus. O nascimento do esquimó não é um nascimento humano, então ele pode e deve buscar Deus. Mas ele não pode cultivar a alimentação vegetariana. Não pode! Não pode, não pode, não pode, não pode. Como é que faz? Ou você compreende, como esse amigo devoto de Gauranga Mahaprabhu, que ele não merece, ele não está, ele nasceu num molde a qual ele não deve ter preocupação de vida espiritual, porque ele é quase como um animal. Ou você vai entender que sim, ele é um ser humano, deve ser ensinado a amar a Deus, só que algumas coisas ele vai ter que adaptar às condições de vida dele. Então ele vai oferecer a Krishna, o seu praçada será carne de foca, gordura de baleia. Ele vai estar revestido com uma roupa de urso polar, de couro de foca, porque ele só sobrevive ali naquele lugar que Krishna colocou ele para viver desta forma. E ele vai direcionar o seu amor a Deus e o seu alimento animal será praçada, porque é o que ele pode fazer. Isso para mim é óbvio, é evidente, mas para algumas pessoas, por exemplo, é uma questão a dieta vegetariana. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Não consegue. Ele não consegue compreender que aqui em São Paulo, onde eu vivo, realmente, só se eu for uma pessoa realmente muito desconectada, para não poder escolher entre um alimento que não tenha morte de animais. Eu posso escolher. Então eu devo escolher. Esse é um caminho sático. Agora, e se eu não tivesse essa condição para sobreviver? Como faz? Não é? Então, o ensino radical pode fazer muitas pessoas espiritualizarem suas vidas. Mas ele pode ser visto em outros parâmetros como um atrapalhador. Então eu, por exemplo, não poderia seguir esse caminho de radicalidade desse amigo, não porque eu não tenha devoção por Gauranga Mahaprabhu. Tem muita, muita mesmo. Muita afeição. Mas eu não concordo com essa maneira de compreender as coisas. Né? Então eu não poderia seguir essa via, veja você. Essa maneira de compreender os 4 princípios regulatórios, para mim, ela é precária. Para mim, mas eu tenho certeza que existem pessoas que seguem essa mesma mentalidade e são santíssimos. Deram o seu coração todo a Deus. Eu não acho que meu discernimento intelectual que faz conjecturar certas circunstâncias complicadas aqui me fazem mais amante de Deus. Não, eu seria amante de Deus se eu amar a Deus. Pensar correto, você pode pensar sem amar a Deus. Okay? Então o coração tem que ir para Deus. As religiões que ensinam, por exemplo, que você não pode realizar uma escultura para que Deus seja visto através dessa escultura, o que elas estão enfatizando? Elas estão enfatizando que você não deve se prender à matéria, que você não deve se prender às percepções, que Deus está além. Nisso elas estão corretas. Muitas vezes nós podemos nos prender mesmo, muito apegadamente, às coisas materiais e grosseiras. Contudo, quando essas religiões ensinam que Deus não pode ser representado, elas estão limitando Deus. Estão limitando o seu poder, estão limitando a sua amplitude infinita.
É claro que Deus não está preso a uma forma, mas ele tem todas as formas. Por qual razão ele não poderia ser contemplado? Então, este ensino tem o seu aspecto correto, tem o seu aspecto incorreto para alguns. Ele vai servir para alguns como santificação de vida. E para outros não será possível seguir. Eu não poderei compreender esse ensino. Eu não poderia compreender uma religião que dissesse o ícone é pecado. Eu não poderia. Agora, eu tenho certeza que há santos maravilhosos que seguem por esse caminho. Não é? Então, a intenção. Porque Deus, é Deus que inspira coisas tão diferentes. Porque as mentalidades são diferentes. Os desenvolvimentos são diferentes. As épocas são diferentes. Esta é a mescla do mundo, não é? E é por isso que as percepções. O que eu estou dizendo aqui agora vai ser compreendido por algumas pessoas como uma coisa muito bacana, hein? Legal pra caramba. Outras pessoas vão ouvir a mesma coisa e vão dizer que péssimo, horrível, nojento, não gosto. É assim mesmo, né? Então, como caracterizar se é bom ou se não é? Veja o uso que as pessoas estão fazendo. Elas estão se espiritualizando, elas estão se elevando, elas estão se tornando pessoas luminosas, brilhantes, através daquela via. É isso que deve ser observado. E o testemunho é que por todas as vias você tem santos maravilhosos, por todas as vias você tem vagabundos ordinários. Então não é exatamente esse estrito ensinamento ou compreensão ou análise que define se a pessoa se tornou espiritual. É verdadeiramente se ela cultivou o amor a Deus dentro da sua cultura, dentro da sua perspectiva, não é? Então, algumas pessoas podem dizer assim: será que é um sintoma da Kali Yuga essa coisa de religiões iconoclastas e tudo mais? Um dos sintomas da Kali Yuga é não conseguir compreender Deus com mais naturalidade, ter dificuldade de perceber o sagrado na vida. Isso pode acontecer sim com iconoclastas, mas pode acontecer também com devotos, de uma forma, expressão, né, mais visível disso, com toda certeza. Nas grandes crises, por exemplo, né, no iconoclasmo cristão, que surgiu no Oriente, as pessoas começaram a contrapor a ideia dos ícones, né, destruir as imagens e tudo mais. A gente sabe que tinham elementos políticos ali. A gente sabe que tinham elementos da influência do islamismo, do judaísmo ali, certamente tinham essas proposições. Mas tinha também muitas pessoas que reagiam aos exageros, aos equívocos, às certas loucuras que existiam em relação a cultas imagens. Não é? Então, aquele chacoalhar de coisas tinha a ver com isso. Com avídia, com ignorância em todos os setores, dos defensores e dos detratores, não é? Então, é como a questão do ritualista, orgulhoso do seu ritual, e daquele que tem ojeriza por rituais. Os dois são extremos da ignorância, né? Nenhum deles é o lado correto. O lado correto é um meio do caminho disso. Você sabia que Deus pode se manifestar, sim, através de imagens. Até porque os ditos iconoclastas, muitas vezes, não são iconoclastas, definitivamente. Por exemplo, o Islã. O Islã não tem, de fato, culto a imagens. Mas eles têm a direção para Meca. Não é verdade? Eles têm o Corão sagrado, a qual eles têm grande devoção. Não é? Eles têm a figura do profeta, Muhammad. Eles têm as suas devoções, as suas práticas, as suas formas específicas de oração. Tudo isso é uma relação com algo material, não é? Que os ajuda, que os promove a um sentimento melhor. Os protestantes também têm uma relação muito, muito concreta com a Bíblia, com o texto e com o livro bíblico, não é? Isso é uma relação icônica também, não é? Durante um certo tempo,
aqui você teve um movimento protestante, uma relação com certas roupas, o que usar, o que não usar, o que comer, o que não comer. Todas essas conexões são essa vinculação das formas, né? Então, você exclui umas e coloca outras, né? Então, por exemplo, lá no passado você tinha os cultuadores de Ahura Mazda. Também não existia muito cultos e imagens ali presente no antigo mazdeísmo, no zoroastrismo, mas eles tinham a pira, onde se mantinha acesa a chama eterna, símbolo da sabedoria e do poder de Deus e da vida. Eles não tinham outras imagens. Depois começaram a se desenvolver alguns templos, né, no culto a Mitra e tudo mais, essas deidades que estavam associadas também a cultos ancestrais, que iam se, né, meio que se identificando ali de modo sincrético. Né? A ideia dos poderes e dos anjos e tudo mais começou a haver uma espécie de relação iconográfica. Mas o culto central era a pira com o fogo, com a chama sagrada, os templos do fogo. O que aconteceu com aquilo? Ele era um ícone, sem dúvida. E as pessoas detratores de outras religiões, eu lembro de um hino da Igreja Ortodoxa que se dizia os adoradores do fogo. Eles não eram adoradores do fogo. O fogo representava o poder de Deus. Os cristãos ortodoxos deveriam saber disso, né? Porque eles têm tantas devoções materiais assim, ficariam entristecidos se as pessoas falassem que eles são idólatras das coisas. Não são, tudo aquilo é uma relação com Deus através das coisas. Então, essa mesquinharia, né, que existe entre as mentalidades religiosas, de não compreender, né, a santidade das coisas dos outros como são tão parecidas com as suas, né? Mas é isso. É também o estágio das pessoas, o desenvolvimento de sociedades, indivíduos, o tempo. Não é? Deus nos inspira a buscarmos amor por Ele. Por quê? É a nossa fonte. É de onde viemos. Então, o cerne profundo, o âmago de toda religião verdadeira é buscar amor e devoção a Deus. Os outros meios que não falam sobre amor e devoção a Deus, falam sobre moksha, libertação, essas coisas todas, elas são caminhos do mundo, que ajudam você a se tornar melhor e até podem servir como uma base futura para você encontrar amor e devoção a Deus. Mas amor e devoção a Deus é o cerne de toda religião verdadeira, né? Porque religa você ao Supremo Senhor. Então essas coisas, né? Uma dimensão menos iconográfica pode estar ressaltando o aspecto imanente de Deus. Não é? O problema está na limitação. Você só achar que só existe a imanência, não existe a transcendência. Sri Ramakrishna ensinava isso, dizia: como você, Mahendranath Gupta, M, compreende Deus, com forma ou sem forma? Como você gosta mais? E Mahendranath Gupta pensava e dizia: eu gosto mais de sem forma. Sri Ramakrishna dizia: bom, não tem problema, se apegue a essa sua compreensão, desde que você não pense que a compreensão de que Deus tem forma esteja errada. Desde que você não pense que a percepção do outro é errada e só a sua é certa. Porque Deus é infinito, ele tem a sua compreensão, a compreensão do outro e muito além. É isso que devemos cultivar. Tá bom, meus amigos? Tudo bem? Mais um vídeo de perguntas e respostas, questões desenvolvidas aqui. Eu espero que tenha sido bom. Na próxima semana temos 2 rodadas a mais. E assim vamos continuando sempre que existir essa interação com os amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.